A aula do Cristão Sem Dívida, eu quero falar com você a respeito de dívidas que têm garantia. Quero falar com você com dívidas que têm garantia. Bom, falando aqui sobre dívidas que têm garantia, o que é uma dívida com garantia? É uma dívida que tem um patrimônio que pode ser tomado, né? Ele não é só seu, ele é seu e do banco. Então, uma casa financiada, um aporte, uma operação de crédito, por exemplo, que a casa ficou com garantia de um empréstimo. Esqueci o nome disso, mas enfim. Uma operação de crédito, um financiamento de uma moto, um financiamento de um carro. Então, todos essas linhas de crédito são linhas de crédito que têm uma garantia real. O que quer dizer que, se você atrasar, essa instituição financeira ela pode executar a dívida, e quando ela executar a dívida, ela pode tomar o imóvel, o carro, o veículo seu, entendeu? Então, esse tipo de dívida é um tipo de dívida normalmente que os juros é muito menor do que o limite de cheque especial e do cartão de crédito. Então, tem gente que começa a achar, fala assim: eu vou pagar o cartão de crédito e vou deixar a moto atrasada, eu vou pagar o limite de cheque especial e vou deixar a casa para depois. Só que entenda uma coisa: quando você deixa um ativo que tem uma garantia real para trás, eles vão ter vários instrumentos para fazer uma cobrança com mais intensidade dentro da legalidade de você. Então, eles vão acionar um advogado, eles vão contratar, esse advogado vai executar o seu título num cartório de protesto, e você vai ficar negativado com um título protestado num cartório de protesto. E a hora que isso começa a acontecer, você começa a entrar em outro nível de dívida, porque você não deve mais somente a dívida da parcela que está atrasada, você não deve só os juros e a multa, que são menores do que o limite de cheque especial, mas por causa dos adereços que começa a ter nessa cobrança, a dívida começa a ficar monstruosa. Porque você vai ter que pagar o advogado, você vai ter que pagar o cartório, você vai ter que pagar outras despesas que vão surgindo pelo caminho, e isso pode fazer o valor da parcela ficar muito maior do que você imaginava e, às vezes, se tornar um grande problema para você. É por isso que dívidas reais você não pode deixar para trás. As dívidas reais, elas são uma prioridade, você tem que estar de olho nelas. A prioridade de todas é o agiota, né, como eu disse para você. Mas você tem que estar de olho nas dívidas reais, porque senão você pode perder o bem que está associado àquela dívida. O fato é que uma dívida com garantia real, ela precisa não só ser observada, mas você precisa fazer a seguinte avaliação: se esse ativo que está como garantia real, ele é um ativo adequado ao seu orçamento financeiro. Porque se você falar assim: poxa, Pedro, eu comprei uma casa e realmente as condições mudaram, eu não consigo mais pagar essa casa. Pois então, talvez você deva avaliar qual que é o futuro que você vai ter com essa casa, qual que é o futuro que você vai ter com esse carro ou com essa moto, seja lá o que for. Porque dependendo do futuro que você começar a olhar, pode ser que o futuro vai ser muito pior se você ficar com esse bem. Você tem uma casa financiada que você não consegue pagar. A casa ficou atrasada um mês, 2 meses, 3 meses, foi para o cartório, foi protesto uma vez, você conseguiu pagar, daqui a pouco acontece de novo depois de 6 meses, daqui a pouco acontece de novo depois de 6 meses. Chega uma hora que você não vai mais conseguir renegociar esse negócio. E aí o que pode acontecer? A dívida pode ser executada, pode haver a consolidação da dívida e você perder essa casa lá num processo judiciário. Aí tem gente que fica tentando recurso na justiça, entra com advogado, faz uns mandatos de não sei o quê, um mandato de não sei o que lá. Mas vamos falar da prática do que era do que vai acontecer? Se você não tiver nenhum instrumento jurídico que você consiga bloquear esse leilão, e o banco legalmente ele está protegido para conseguir executar a dívida e levar a sua casa embora, o bem que você quiser. Se você não conseguir criar uma proteção legal, você vai perder seu patrimônio, entendeu? E nessa perda do patrimônio no processo do leilão, você vai perder muito mais dinheiro do que se você tivesse vendido a casa antes. Então, no tempo que eu trabalhava na Caixa, eu cheguei a dar esse conselho, que também não gostava de dar esse conselho, mas eu cheguei a falar para a pessoa: escuta, você já fez incorporação da dívida, você já renegociou, você já usou o fundo de garantia, você tem como continuar pagando? Não, não tem, eu estou muito preocupado, não sei o que fazer. Você já pensou na possibilidade de vender essa casa? Eu tinha que falar para a pessoa, porque tudo sinalizava, e eu já vi várias vezes as pessoas perderem imóvel em leilão, entendeu? Acontece direto, acontece todo dia. Aí todo mundo fica desesperado, porque às vezes é a casa que a família mora, entendeu? E vai ter que sair da casa que ela mora, e o valor da prestação às vezes era menor do que o do aluguel que ele vai ter que pagar a partir daquele momento. Então, assim, são péssimas escolhas. E o pior de tudo, né? Daí a pessoa começa a dar um jeito, porque o aluguel tem que pagar, senão ela vai ser despejada também. Ela começa a dar um jeito e consegue pagar o aluguel em dia. Então, assim, eu tinha que explicar para a pessoa: ó, hoje o valor da sua. Quanto você acha que vale a sua quitação, a sua casa hoje? Ah, vale 300 mil. Ó, a quitação da sua casa hoje está em 250. Então, se você vender, você pelo menos conseguir pegar 50 mil reais na mão. Só que se isso acontecer dentro de um processo de leilão, pode ser que não consiga vender pelos 300. Vai vender a casa pelos mesmos 250, aí você não vai pegar nada, vai ter custo judicial, olha lá se a gente vai colocar algum dinheiro ainda. Então, era uma situação que exige uma inteligência sua estratégica, assim, de você parar e avaliar o que é que você vai ter que fazer. Mas alguma coisa você vai ter que fazer. Se esse bem não estiver adequado ao seu orçamento, a melhor escolha é vender. Se ele estiver adequado ao seu orçamento, mantenha em dia, procure manter em dia, adimplente, porque apesar dos juros ser menores, as custas ficam muito elevadas, tá bom?
Vamos falar a respeito na próxima aula aqui de crediários. Até já.